Não, eu fui muito burro, cara. É ótimo. Galerinha, olha só, pessoal. Aqui na Física C do volume 10, nós vamos bater um papo sobre propagação de calor. Lembra disso? Do ano passado ainda, né? Tem alguma coisa fresquinha aí. Primeiro, então, nós temos que relembrar o que é calor. Calor é energia térmica parada. Não é? Não, né? Energia térmica em trânsito, em movimento. É justamente o oposto. Calor parado não existe. Ah, professor, mas um corpo que está superaquecido, não posso dizer que tem calor nele? Não. Ele tem temperatura, ele tem energia térmica. Calor é sempre em do quente, energia térmica em movimento do corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Então a primeira coisa que vocês não podem esquecer em hipótese nenhuma é do conceito de calor. Calor é energia térmica em movimento. Se não estiver em movimento, essa energia não pode ser chamada de calor. E sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. São três maneiras que o calor pode fluir. Simplesmente três maneiras. Ou o calor flui por convecção. E a convecção, galera, vocês lembram aonde ocorre e por que motivo ocorre? Ocorre devido ao movimento de matéria, ao movimento de massa. E já que o calor vai ser deslocado pela própria matéria se deslocando, em que estados físicos a matéria pode se deslocar sem problema? Líquido e gasoso. Então, ocorre... Sólido da temperatura? Ocorre somente... Como? Sólido da temperatura, não é calor? Sólido é condução. É condução. É condução, é isso aí. Ocorre devido ao movimento de massa. Ocorre somente nos fluidos. Quando eu falo fluidos, gases e líquidos. Beleza? Me dá um exemplo de convecção. O ar quente sobe. Isso, o ar quente sobe. O ar frio desce. Então, um exemplo no teu dia a dia de convecção. É a maneira como o calor se distribui na sala de aula devido à presença do equipamento condicionador de ar. É isso aí, show de bola. Mas aqui é exemplo, do dia a dia, do todo dia, o vento, cara, o vento, o tufão, o ciclone, Sandy, a tempestade Sandy. Porra! Não, pra tu ver como às vezes a galera tá viajando. Sandy, sei lá. Hurricane, não tem problema. Beleza? Então, ó, tufão, furacão, brisa, vento. Vento é o grande exemplo de convecção, certo? É isso aí. Depois da convecção, que ocorre só nos fluidos e é sempre com massa se movimentando, o bacana é estudar a condução. A condução, pessoal, é a transmissão de calor que ocorre devido à vibração atômica. Ocorre de átomo, lembra? Átomo para átomo. Como assim, professor? É aquela história de fazer uma fogueirinha lá no canto da sala, pegar aquele vergalhão da construção civil, lembra o Gerdau? E colocar a ponta lá na fogueira e fico segurando a outra ponta. Logo, e largo para não me queimar. Como que o calor saiu da extremidade e chegou até a outra? Isso. Não lembra que os átomos no material sólido estão agarrados. Tu até pode envergar o vergalhão, né? Mas quando tu solta, ele volta à posição original, né? Se tu não torceu muito, não é isso? Ou seja, existe uma movimentação entre os átomos, ó. Só que eles estão rigidamente presos, não é isso? E eles estão parados? Não, eles vibram o tempo inteiro.
né? Porque átomo é feito de elétrons girando em volta do núcleo atômico, então o átomo é um bicho vibrante, certo? Mas eu sou feito de átomo. Pois é, então a tua pele, o teu osso, a tua unha, ela está vibrando atomicamente, só que o teu olho é feito desses átomos também, vibra junto com ela e tu não tem como detectar essas tênues vibrações, mas elas existem. Então lá estão os átomos vibrando. O átomo que entrou em contato com a fogueira começa a vibrar mais. E se ele vai vibrar mais, o átomo do lado dele agarrado acaba vibrando mais também. E acaba sacudindo um amiguinho vizinho, e vai sacudindo, e a vibração vai acontecendo, até que chega na outra extremidade da barra. Tu viu como dá para visualizar o que está acontecendo? É como um monte de átomos amarrados uns aos outros por molas. Essas molas começam a transmitir a vibração de um para o outro, né? E a vibração vai passando de átomo para átomo. Cuidado, hein? A condução ocorre somente, principalmente nos sólidos. Cuidado, pessoal, cuidado com isso. Tu observa que uma é somente, certo? E a outra é principalmente. A água fervendo na panela, antes da mãe botar o macarrão, olha para a panela, tu vai ver que a panela está... Ou seja, a água quente, lá do fundo da panela, fica menos densa, sobe, enquanto a água um pouquinho mais fria desce e, exatamente, vai se mexendo. O próprio ciclo de água nos oceanos, cara, é uma coisa que agora que está sabendo como é que funciona, né? Acho que eu citei para vocês, tem camadas de água que demora mais de 1000 anos para dar a volta, completar o seu ciclo em volta do planeta, certo? Então tem uma corrente marítima, né, que vai percorrendo o planeta, e algumas dessas parcelas, para sair de um lugar, uma parcela de água, e dar a volta ao planeta e voltar ao mesmo lugar onde ela estava, demora 1000 anos para se completar esse ciclo. Olha que bizarro. Então por isso que a gente não conhece ainda como é que funciona, né, o planeta Terra como um todo. Uma das coisas fundamentais para essa corrente acontecer, além do próprio movimento de translação e rotação da Terra, né, é a diferença de densidade da água quente para a água fria. Certo? Então nos polos do planeta, a água fria ela tende a descer. Só que isso também tem a ver com a salinidade da água. Com a água doce está derretendo e caindo nos polos das geleiras. Então tu vê, o próprio fluxo de água no planeta Terra é absolutamente determinado não só pela convecção, né, na água, como também pela diferença de salinidade. Certo? Então o próprio ciclo de água no planeta tem um pouco a ver com a convecção ocorrendo nos polos do planeta. Certo? Bacana a pergunta também. Galerinha, olha só. Por que eu estou falando que condução é principalmente nos sólidos? Porque se tu tiver ar aqui em contato com essa parede e essa parede esquentar, quando essa parede esquentar, a primeira camada de ar que ela vai esquentar, ela esquenta por condução. Os átomos da parede vibram mais rapidamente, não é isso? E os átomos e gases que estão ali se chocando com essa parede acabam ganhando essa vibração. Beleza? E depois o calor se espalha pela sala por convecção. Ou seja, a primeira camada de ar que recebe calor do sólido é por condução. Por isso que eu não posso falar que é somente nos sólidos. Quando existe uma região de contato sólido-líquido ou sólido-gás, a passagem ocorre por condução. E o espalhamento desse calor no meio gasoso ou líquido, aí sim se dá por convecção. Professor, pois não. a gente passa a mão perto de uma fogueira e a gente sente o calor, é condução? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. É o terceiro tipo, qual é? Aquele calor que sai da fogueira? Isso, é a radiação ou irradiação. Ou seja, aquilo que o colega descreve é o infravermelho saindo da fogueira. Certo? É o infravermelho. Radiação ou irradiação. Professor, o calor é uma onda eletromagnética? Nesse formato, sim. Quando ele está nesse formato, sim. Quando ele está sendo transmitido por massas de diferentes densidades, uma que sobe e outra que desce, não é uma onda eletromagnética. Né? Na verdade, o calor atingiu a massa aqueceu, e essa massa aquecida está se deslocando para levar esse calor para outro lugar, né? Certo? Nesse caso, até daria para imaginar uma onda eletromagnética fazendo os átomos vibrar mais, entendeu? Mas não seria o legal. O legal é perceber, o átomo vibrou mais. Está se chocando mecanicamente com os átomos vizinhos. Passa essa vibração para os átomos vizinhos. E assim o calor vai sendo, né? Então, a transmissão de calor que envolve ondas eletromagnéticas é a radiação. Certo? Então, na radiação, é bom lembrar que ocorre por ondas
eletromagnéticas. E já que ocorre por ondas eletromagnéticas, pode ocorrer em quais meios materiais e onde mais? Em todos, ou seja, pode ocorrer nos sólidos, nos líquidos, gases, inclusive vácuo. A única delas que ocorre no vácuo é a radiação ou irradiação. Logo, o calor que vem do Sol chega na Terra por irradiação ou radiação. Quero a lista completa das radiações eletromagnéticas em ordem crescente de frequência. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x. Quanto maior a frequência, maior a energia da onda. Mas dessas, as duas que transmitem mais calor, ultravioleta, ótimo, ultravioleta e infravermelho. Raio gama não... Ótima pergunta. Infravermelho. Ele transmite. E o raio gama transmite mais energia do que os outros todos, porque ele tem maior frequência, e quanto maior a frequência, maior energia. Porém, essa energia não se manifesta na forma de calor. Olha que legal. Ou seja, a energia transmitida por uma onda eletromagnética, ela nem sempre vem na forma de calor. As que mais carregam calor em si é a ultravioleta e infravermelho. E outra, a infravermelha é a que mais carrega calor. Por isso que são chamadas de ondas de calor. Ondas de calor, aquelas ondas que tu sente quando chega próximo da fogueira, ou uma pessoa sente quando entra na sala também. Eu aqui já me acostumei com essa infravermelho que está chegando de vocês. Muito mais que das paredes, concorda comigo? Por que vocês emitem mais infravermelho que as paredes? Porque a gente precisa estar 36 graus. Porque vocês estão mais quentes, parabéns, porque a parede está mais fria. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de infravermelho que o corpo vai emitir. Beleza? Certinho? Então assim, uma pessoa que chega ali, chega da porta ali, não estava recebendo esse infravermelho vindo do corpo de vocês. E para que na hora ela vê um bafo chegando. Ela não sabe nem descrever lá que quente que está aqui. Mas na verdade é o infravermelho que ela não enxerga que está batendo na pele dela, e o corpo dela agora já vai começar a largar uma sudoresezinha microscópica na pele para equilibrar essa radiação que está chegando a mais. Beleza? É importante ter essa consciência então. Nós aqui estamos trocando infravermelho uns com os outros. Tá? Então a presença de vocês ajuda a aquecer o ambiente, mas o ambiente aquecido também emite infravermelho para vocês. Vocês então estão emitindo e recebendo infravermelho o tempo todo. Posso falar com você, né? Fica à vontade, amigo. Fica à vontade. Galerinha, como vocês podem perceber, essa aula de propagação de calor, ela é essencialmente teórica. Exceto a parte de condução que pode ter cálculo sendo cobrado, como caiu no ano passado, né, na nossa questão da sauna, se eu não me engano, né? Certo? Mas eu vou relembrar com vocês essa ideia. A única parte que envolve cálculo, então, na transmissão de calor ou propagação de calor é a condução. Outra coisa que vale lembrar, pessoal, o que faz mesmo a convecção acontecer? O que faz o ar quente subir e o ar frio descer? Exatamente, a diferença de densidade. É o empuxo, né? Certo? É o empuxo, de certa forma. Mas não tem uma coisa de ser instantânea ou não instantânea a convecção, porque a geladeira é do mais quente para o mais frio. Só que a geladeira não é do mais frio. Legal, olha só. Quando eu falo que o calor flui do mais quente para o mais frio, eu estou falando da natureza. Na natureza, o calor sempre flui do mais quente para o mais frio, tá beleza? Quer dizer que a geladeira é um instrumento fabricado pelo ser humano que força que o calor vá de uma região mais fria para uma região mais quente. Mas é uma maneira forçada. Ou seja, de maneira natural, o calor sempre vai do quente para o frio. Mas nós aprendemos a desenvolver mecanismos, né, equipamentos que driblam essa característica da natureza. Beleza? Então é isso mesmo. Ó, quando eu disse isso aqui, eu estava me referindo ao que a natureza, como a natureza reage, né? E vamos lembrar, como é que é mesmo que a geladeira funciona para forçar o contrário? Eu uso o que mesmo para fazer isso? É um gás. É um gás. É um gás. Primeiro é um gás volátil, não é isso? Aí eu pego esse gás volátil e espremo ele com um compressor, aí ele fica líquido. Tudo bem para vocês? Eu pego esse líquido que está louco para voltar a ser gás e jogo ele lá na serpentina, dentro do freezer. Tudo bem? Aquele caninho que vai e vem. Tudo bem para vocês? E tem uma válvula redutora de pressão logo que esse líquido, esse gás liquefeito chegou no freezer.
Quando esse gás passa por essa válvula redutora de pressão, esse líquido passa pela válvula redutora de pressão, ele volta para o estado. Só que ir do estado líquido para o estado gasoso é uma reação endo-exotérmica. Endo, né? Ele tem que roubar a energia do meio para ficar com as moléculas mais energéticas, não é isso? E isso está ocorrendo bem aonde? Dentro do congelador, dentro do freezer da tua geladeira, beleza? Quer dizer que esse gás evaporou lá dentro e roubou o calor do meio. Esse gás, esse líquido que acabou de virar gás lá dentro é jogado para trás da geladeira. E lá atrás da geladeira, naquela outra serpentina, ele volta a ser comprimido pelo compressor da geladeira. E quando ele volta a ser comprimido, ele volta a ficar... E a reação do gás para o líquido é uma reação exotérmica. Assim, eu estou forçando que o calor vá para o ambiente mais quente e faço o gás voltar pelo mesmo ciclo, beleza? Ou seja, um gás volátil, um gás que evapora muito fácil, é espremido para virar líquido e é liberado para evaporar dentro do freezer, certo? E usando o compressor, realizando o trabalho em cima de um gás, é que eu consigo fazer ele ir contra a natureza, certo? Ótima a tua colocação. Galerinha, a parte então mais perigosa dessa área de transmissão de calor, de propagação de calor, que lá na engenharia vocês vão estudar transcal, transferência de calor. São 1 ano estudando transferência de calor, olha que legal. E em poucos minutos eu consigo te dar noções legais disso. Vamos ver a única parte que envolve cálculo então dessa transcal.